vocês um pouquinho sobre o Frank e trazer algumas cenas que mostram pra gente como esse simbólico está sendo construído em torno dele. Então, primeiramente, como nós temos conversado, ele é o criador do Projeto Vitória. Ele idealizou, ele é o chefe, ele é a autoridade máxima ali, ele é a pessoa que representa essa autoridade máxima. O seu perfil e o seu papel ali, ele doutrina a gente. Por N vezes ele tem uma fala de pregador mesmo. Ele está nas rádios, ele está na TV, ele ensina, ele doutrina aqueles funcionários. Eu trouxe aqui o discurso inicial deles, o discurso inicial dele. Ele abriu a boca, ele falou isso aqui no filme. E eu quero que a gente olhe rapidamente para isso, porque eu fiz questão de transcrever para vocês o que ele falou. Até então ele aparecia de longe, fez um suspense sobre a sua apresentação, mas quando ele fala esse discurso aqui, ele já vem, a apresentação dele já é como um pregador, um orador muito sofisticado, ele já vem colocando a sua autoridade. Calma, porque qual é a situação? Vamos lá, eles estão num almoço na casa dele e um dos funcionários casados leva sua esposa que está tendo surtos e ela chega lá no meio da roda, no meio de todo mundo e questiona ele na frente de todos. Que o que eles estão vivendo ali é uma farsa, é uma mentira. Então fica aquele silêncio absurdo do o que está acontecendo aqui? Alice fala, o que aconteceu aqui? Então fica aquela coisa desconcertante. Neste momento, quem estava falando e apresentando o marido era a esposa do Frank. Então ela estava lá rasgando seda para ele. E diante dessa situação desconcertante, ele chega para falar. Então ele fala assim, calma, e puxa a esposa indefesa e amedrontada para perto, né? Olha só, olha aqui a imagem do homem que domina a mulher e protege a mulher diante do perigo. Isso não visto. Tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, gente, é negativamente mostrado. Não é visto como algo bom, como valoroso, não, nada disso. É uma crítica. O Frank, ele é criticado o filme todo. Então ele fala assim, calma, e traz a esposa frágil, indefesa e amedrontada para perto. Margaret e Ted, então Margaret é o nome da mulher que está surtando, Ted é o funcionário e o esposo, estão passando por uma fase difícil. A pergunta de Margaret está certa. É uma boa pergunta a ser feita. Por que é que estamos aqui? Por quê? Se essa paisagem parece tão árida, tão dura, tão empoeirada, tão inútil, por que não caímos fora? Por que não voltamos ao status quo, em segurança, onde deveríamos estar? Não, nós escolhemos defender o nosso território, olhar com mais atenção, cavar mais fundo, extrair esse potencial puro, selvagem, essa joia de valor ilimitado e inimaginável. É muito fácil se distrair com as aparências, é muito mais difícil, corajoso, eu diria, buscar o que está por trás. Então, olha só, o Frank, ele tem um discurso moralista. Por vezes ele fala sobre coisas que são corajosas, ele fala sobre a verdade. É um pastor aqui, né? É um pregador aqui. É alguém que representa e prega e ensina valores. Você vê pela primeira vez esse discurso e fala, nossa, o que ele está falando? Nada com nada. Depois que você assiste o filme todo e volta, muita coisa faz sentido, viu, gente? Muita coisa. Então ele está ali falando sobre valores, sobre ser corajoso, não ter medo, sobre batalhar pelo que se quer. E ele faz isso o filme inteiro. Jim, que é um funcionário, ele está chamando. Qual é o inimigo do progresso? Olha aqui outro valor, progresso. O caos, o Jim respondeu. Palavrinha horrível, caos. Inimigo impiedoso esse caos, energia sem foco, inovação obstruída, esperança reprimida, grandeza encoberta,
Eu vejo grandeza em cada um de vocês. Eu sei exatamente quem vocês são. Olha aqui a dominação. Eu sei quem vocês são. Eu conheço vocês. Ele tá reprimindo, ele tá criticando o caos. O que é o caos, gente? Aqui no discurso dele é o não funcionamento das coisas tal como eles enxergam lá para eles, para a empresa deles, para o projeto Vitória. Então, caos é deixado de lado. Caos é ruim. Caos atrapalha a ordem das coisas, não leva a lugar nenhum, não leva ao progresso, ao crescimento. Aqui é um visionário falando, né? Um homem de valores, é assim que ele é apresentado, como forte, gente. A primeira cena dele é essa, o forte. Eu vejo grandeza em vocês, eu sei exatamente quem vocês são, dominação. O que estamos fazendo aqui? Mudando o mundo. Olha que valor. Olhando ao redor, eu vejo outra razão para estar aqui. Antes, rostos desconhecidos, estranhos, todos vocês, e agora uma família corajosa. Ah, gente. Quem ele está representando aqui? Quem ele está representando? Então, ele está validando a família, ele está validando os princípios, ele está validando os valores. Homens como o Dr. Collins, ele aponta para o Dr. Collins, que construiu essa comunidade comigo. Obrigada, Dr. Collins, por sua visão. Ele é um homem de visão. E aventureiros como Bill, nosso mais novo intrépido explorador, funcionário novo que estava chegando. Este corajoso e jovem Robinson Crusoe, que escolheu se juntar a nós. Bill, obrigada por ser nosso parceiro nisto. E obrigado, Violet. Olha aqui, aí é para fechar isso que nós estamos falando. Por ser parceira nele nisto, ele não poderia fazer isso sem você. Todas vocês, agora ele fala com as mulheres. Esposas, nós homens pedimos muito. Pedimos força, um ombro para nos amparar, comida na mesa. Tá começando a mostrar o perfil do homem tóxico aqui. Casa limpa e, acima de tudo, discrição. E isso é muito difícil. O que ele está falando das mulheres? São indiscretas, tagarelas, dificuldade de ficar com a boca fechada, inapropriadas. Ele vira assim para a mulher dele, para dar aquela polida nesse discurso machista, que se mostrou machista no final das contas. Você é a minha fortaleza. Eu não estaria aqui sem você. Obrigado. E aí ele volta e beija ela apaixonada. Ou seja, o que está sendo dito aqui para nós? Como é que você fica com a sensação? Que cara sem noção. Como assim? Ele cheio de valores e tal, e aí no fim ele fala que a mulher, elas só estão ali para apoiar os maridos e fazer a comida deles e fechar a boquinha, falar pouco, ser discreta? Então isso vai mexendo com os brios do telespectador. E isso é de propósito, gente. Duas cenas importantíssimas para a gente entender essa dinâmica Alice, mulher, Frank, criador, o chefe, aquele que representa a autoridade máxima. A cena do vidro, como eu contei para vocês, ela estava ali limpando o vidro, ela teve a sensação de algo, não dá para ver um vidro, né? Mas ela foi sendo presa na parede como se algo a impedisse, algo a sufocasse, que ela não conseguia ver. À medida que isso ia acontecendo com ela, o rádio estava ligado. Quem estava falando no rádio? Quem falava com frequência? O Frank. E ele estava fazendo aqueles discursos matinais dele. Eu transcrevi um pedacinho aqui para vocês entenderem como essas coisas estão relacionadas. Opressão masculina, você tem um viés negativo da autoridade, de liderança e de um criador, de alguém que guarda valores. Então, associado isso com as crises da Alice, com o sufocamento dela. Ele diz assim no rádio: estou disposto a sacrificar tudo por você. Vou dar tudo que tenho para criar um mundo melhor para todos nós, mas não posso proteger você sem a sua lealdade. Quando você promete algo,
Você mantém a sua promessa? Sua palavra é o seu compromisso? Sua palavra é a sua verdade? É o nosso pacto? E isso, gente, vai imaginando isso aí prendendo ela na parede. Aí ele diz até amanhã. E aí ela fica lá um tempinho asfixiada e se libera lá do surto e volta os sentidos dela. O que ele está dizendo aqui? Qual é a relação dessas duas coisas? O Frank ele está cobrando lealdade. E você vê que em especial tem um determinado momento de uma dessas cenas onde o rádio está ligado, que ele fala esposas. Então o rádio, gente, porque o marido, olha só, os maridos estão trabalhando, estão na empresa. Quem ficou em casa? As mulheres. Elas ouvem a rádio o dia inteiro. Elas assistem a TV. Então, ele está falando com as mulheres da cidade, com as mulheres da comunidade. Ele está falando aqui com a Alice. Você é leal a mim? Eu prometo te dar um mundo perfeito. Você vai cumprir a sua palavra? Nós temos um pacto? Então, Alice está sendo obrigada pelo Criador a ser obediente a Ele. Ela está sendo obrigada a aceitar a proposta de vida que o Criador do Projeto Vitória tem para ela. Isso é ou não é um paralelo grande com as Escrituras, com essa compreensão da realidade, entendendo que os seres humanos são criaturas e que Deus tem uma proposta de vida para nós, uma conduta, e que Ele é aquele que estabelece o bom funcionamento das coisas. Há um questionamento, eu vou trazer isso aqui logo em seguida, porque isso é intimamente relacionado com Deus, gente. Porque aqui Frank, ele representa o Criador, o provedor, o protetor e aquele que vai proporcionar um estilo de vida perfeito para essas famílias, para esses casais. É uma crítica. No final das contas, essa narrativa nos mostra uma mulher, né? Se você dá uma afastada aí, esse roteiro, essa direção está contando uma história a partir dos olhos das mulheres que não querem o plano de Deus, ou então que é dos olhos dessa mulher que nós estamos enxergando esse filme. Olha, eu sou oprimida por um cara que é autoridade, que obriga que eu seja leal a ele, que diz que tem um estilo de vida, uma proposta para mim que vai cuidar de mim, e eu não quero isso. Eu estou sendo sufocada por isso. Eu não tive escolha para isso. Da mesma forma que a Alice não teve escolha ao prazer do marido que chega e a domina, aqui a Alice se vê sufocada por um Criador que está cobrando dela lealdade. Assim que o mundo enxerga, gente, e Alice representa a criação aqui. Assim que o mundo enxerga, o mundo rebelde, as trevas, enxergam Deus. Quem é você? Eu não quero a sua proposta. Isso é rebeldia. Eu não quero a sua proposta de vida. Eu não quero ser leal a você. Eu me sinto obrigado, amarrado, preso nisso que você fez de mim. Isso aqui é ou não é uma declaração de sufocamento de todos aqueles que estão negando o Filho, que estão negando tudo aquilo que representa Criador, autoridade. Isso é espiritual, gente, a tal nível, assim, quando eu ouvi essa fala, esse momento, essa cena, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é extremamente espiritual. E eu não estou falando aqui simplesmente de coisas intencionalmente, eu estou falando de algo espiritual que talvez nem os roteiristas ou a direção tenham tanto entendimento do que eles estão falando ali. Ou tenham, na sua essência, nos seus brios, nos seus questionamentos do mundo, longe de Cristo, inimigos de um Deus, porque a palavra diz que a humanidade
é inimiga de Deus. Sem Cristo, nós somos inimigos de Deus. Então, quando eu olho para Alice nesse contexto, deixa um pouquinho de lado a narrativa superficial. Vamos aprofundando, levando em mente o que Frank representa, como ele é desenhado, como ele é denegrido, desconstruído e colocado negativamente, como ele é pintado para nós, entende? Como há uma ferida aqui de Alice como criação com relação ao seu Criador, sendo sufocada como criaturas. Eu não quero este Deus, eu rejeito isso. Em determinado momento, como eu falei para vocês, eles estão jantando e ela questiona tudo ali do Frank. Eu anotei aqui para a gente rapidamente procurar entender. Ela disse assim sobre ele: ele prendeu a gente aqui. Ele está tentando criar um mundo. Ela falou isso. Ele está tentando criar um mundo. Ele está usando a gente, todos nós. De onde vem essa comida? Carne de Vitória, né? Que é o lugar lá. Carne de Vitória, ovo de Vitória, tudo que nos dão vem dele. E é tudo para nos controlar, é tudo uma questão de controle. É o que a Alice diz ali. Então, no começo do filme, ela pega o ovo, aperta, e o ovo da caixinha de ovos, ela aperta, o que é para acontecer? Escorrer toda a gema, todo o conteúdo. Ela aperta, e quando ela abre a mão, não tem nada. Então, ela começa a catar os ovos e apertar, nada dentro. Isso na alucinação dela, né? E ela questiona a provisão. Por que ela fala da comida? Porque ele provê o alimento deles. Tudo é de Vitória. A comida, o ovo. Vocês nos questionam disso? Ele quer criar um mundo e nos controlar. Alice está desgostosa com aquilo. Alice representa um grito de quem não quer a proposta do Criador. Que realmente, olha, eu quero a minha alforria, eu me sinto preso em você, eu quero a minha emancipação. Você está tentando criar um mundo e eu não quero você. Para encerrar, quero falar rapidamente com vocês sobre a virada disso e o desfecho. Que momento acontece essa virada? No momento que há uma traição, há uma quebra de aliança. Jack escolhe a sua carreira, ele escolhe ouvir o seu chefe, ele engana Alice, dizendo que eles vão embora, diante dessa cena horripilante no jantar, depois, né? Fica só os dois na casa, ele traz aquele questionamento: você quer me sabotar? E ela vem: não, eu não quero, eu te amo. Então, ô coitada, a Alice é a vítima, gente. A Alice é uma vítima ali no filme. Eu amo você, vamos embora, vamos embora. E ele fala: vamos embora então. E aí chega no carro os dois, o que ele faz? Ele trai ela, chama os médicos, chama a segurança, que levam ela embora. Jack traiu a esposa, né? A confiança, traiu a aliança dos dois. Ele confiou em quem? No Criador. E para Alice isso, e você se sente assim no filme. Você se sente, como ele fez isso? Que cara sem noção. Tudo é construído ali para isso, para que a gente fique com raiva do Jack. Porque nos olhos de quem está contando essa história, é assim que ela se sente, que eles se sentem. Como injustiçados, traídos, todos aqueles que se juntam à autoridade, que obedecem a uma autoridade, são fracos, são frágeis, são pessoas ruins, que traem, enganam, estão mais aliançados com a autoridade, se sentem traídos. E a Alice foi traída ali. E é assim que você se sente, né? Você fica com raiva do Jack. Fala: que cara fraco, que cara omisso. Como ele pôde escolher o chefe, como ele foi tão egoísta a ponto de entregar ela e acreditar que ela está surtando, que ela é o problema. É isso que uma obra de arte faz, viu, gente? É isso que o cinema, uma história bem contada, faz, mexe. E nós precisamos entender isso, entender que
algo acontece ali, há uma narrativa, há algo sendo mexido aqui dentro diante dessa história. Ela é internada, nisso ela recebe alguns choques, né, um tratamento de choque e lembra da sua vida antiga. É a hora que a gente entende que eles estão virtualmente conectados em um computador, meio que um metaverso super rebuscado e refinado, aonde ela está deitada na cama dela, com os olhos abertos, congelados assim, conectada numa máquina que a leva, mentalmente falando, né, a essa realidade virtual da década de 50. Então nós estamos falando sobre um casal, Jack e Alice, que são contemporâneos nossos e que por escolha do Jack, ele prendeu ela neste lugar sem avisá-la, não foi consentido, querendo propor para ela um estilo de vida perfeito, ou seja, novamente, a imposição do prazer, que até o prazer, a alegria é uma prisão. Por quê? Porque ela não escolheu isso, ela está obrigada. Pensa só, como se você, trazendo para as escrituras, né? Se a gente colocasse nas palavras de Alice ali, eu estou no jardim do Éden, Éden é prazer, né? Lugar de prazer. Não foi perguntada para mim se eu queria isso. Não foi me perguntado e não foi me dada a opção disso. Eu estou presa aqui neste prazer, nesse deleite da presença de Deus, por exemplo. Então a ideia ali é a gente compreender como ruim. É ruim, você se sente bravo, injustiçado por ela. Como ele pôde prendê-la ali sem perguntar se ela queria ou não? Ele roubou a liberdade dela. Então esse é o nosso questionamento. A propaganda verdadeira do Projeto Vitória, criado de verdade por Frank, e ela passa essa cena, né? O Jack na frente do computador, não tão bonito quanto no metaverso deles. Um homem frustrado, desempregado, insuficiente, onde ela, por conta do trabalho, né, de ter que suprir a casa porque ele está desempregado, a relação dele está ruim, aí ele vem e tenta resolver isso como? Prendendo ela lá no Projeto Vitória. Passa a propaganda, enquanto ela está lá tendo os insights dela, enquanto recebe a terapia de choque, mostra isso aqui pra gente. É o plot twist, né, a virada do filme. A pergunta, Frank falando, a pergunta fundamental é: você conhece alguém que esteja realmente feliz ou satisfeito? A sociedade moderna sufoca nosso eu verdadeiro e nos desviou do nosso destino biológico. Este é o verdadeiro você. Sei que você é o homem que você diz que é. Nossa, gente. Tá dado aqui. É uma crítica. É uma crítica a todo aquele. É como Alice, ou como a diretora, como aquela equipe enxerga a realidade. Todos aqueles que falam que o biológico deve ser resguardado, eles são sem noção, são opressores. É coisa ruim isso. Essa história de que o biológico precisa ser resguardado, é importante, isso é ruim. Isso vai acabar nos prendendo. Ao conhecermos essa realidade, podemos nos libertar. Aqui é a voz do Frank de novo, né? Sempre puxando para essa ideia negativa de alguém que tem valores, que é machista, que valoriza princípios, que quer resguardar uma ordem, uma identidade, um funcionamento das coisas. Isso aqui é taxado como ruim. Autoridade, ruim, ruim. Jack sufoca Alice, então nós estamos caminhando para o desfecho. Alice lembra de tudo, volta para casa, meio tapada, tomou tanto choque na cabeça que ela volta meio esquisita. E em determinado momento ele começa a cantar uma canção, ela se lembra de tudo que ela viu e questiona ele uma super postura fraca, né? Ele aprende a abraça, eu te amo, eu te amo, eu te amo.
E nisso ele vai sufocando ela. De novo, ai, que amor que me prende, me sufoca. Que não é amor no final das contas. E ela vem, bate na cabeça dele e mata o próprio marido com um copo de uísque. Então, ao acertar a cabeça dele, no mundo virtual, no mundo natural, ele é afetado também e morre, né? Então, algo acontece que nas sinapses dele lá, ele é afetado e falece na vida real. Então, Alice mata o próprio marido porque ele a sufocava. Essa é a solução aqui. O desfecho é libertação. E tem que ser feito o que é necessário para sair dos braços desse homem opressor, sufocador, mentiroso, doutrinador, retrógrado, que controla e que impõe prazer sem me perguntar se eu queria, se eu aceitava, se eu concordava. Essa é a história. E é assim que termina. Frank morre também. De repente, Alice está fugindo, tá caminhando para sua liberdade, tá voltando lá para a zona proibida, gente, para ser libertada, porque lá é onde ela transcende, né? É onde ela se encontra com a verdade, com o mundo real. E durante essa fuga, a esposa do Frank também cai em si, tá com a faca na mão, fazendo comida, vira para ele, coloca a faca no peito dele e fala: agora é minha vez. Então vem esse protagonismo feminino diante dessa, eu tenho que me garantir aqui, essa guerra, nesse conflito declarado entre os sexos, vem a mulher, dá uma facada, mata o homem, mata o opressor, porque ela tem que garantir a sua liberdade. A última cena é uma tela preta e você ouve um barulhinho assim, fica um tempinho essa tela preta e no fim você ouve isso aqui, ó. Alice voltando a respirar. Uau! Como termina o filme, gente? Qual é o desfecho dessa história? Alice se liberta. E se você parar para pensar, esse Alice remete a Alice no País das Maravilhas, né? Então você tem aí Alice se libertando de um mundo utópico, ideal, machista e vindo à vida, um segundo nascimento. Agora eu estou livre, sou liberta. Essa é a minha liberdade. Preciso sair deste ambiente masculino, preciso sair da dominação do meu esposo, preciso sair da dominação do meu esposo, estou sendo sufocada pelo meu... E isso é falado com frequência neste filme. Sufocamento, o homem opressor, a autoridade, o criador, que exige uma lealdade, uma fidelidade, uma aliança, que propõe um estilo de vida que promete prazer em troca de lealdade e não há escolha para isso. É isso que é falado constantemente aqui. Curiosidades sobre o filme. Primeiro, Dr. Collins, o sócio de Frank, que ele agradece lá no seu primeiro discurso, também é o psiquiatra de Alice. Alice, ela limpa o vidro da casa, na hora que ele vem sufocando ela, com um jornal da região chamado The Victory Monitor. Então, monitor ali vem com, se você colocar para traduzir, ele tem dois significados interessantes para nós, né? Então, monitor no sentido ambíguo de monitor, né? The Victory Monitor, ou seja, a cara, a tela de tudo que acontece na cidade, mas também monitor como monitoramento. Então, as redes sociais, ó, os meios de comunicação ali servindo e trabalhando como o Big Brother, né? Ou aquele que exerce monitoramento, aquele que doutrina, e é isso que de fato acontece, né? Com Frank sempre falando todas as manhãs as mulheres, doutrinando as mulheres ali. A esposa do Frank é aquela que no final acorda e esfaqueia ele, também é a professora de balé das mulheres. Então ela vem aí uma mulher, uma figura feminina, doutrinar outras mulheres por meio da arte, né? Então o balé, por quê? Porque o balé é uma crítica também, viu? Uma expressão do feminino, né? Tá falando assim, olha, clichê. E acho que no final das contas a ideia era ser clichê mesmo. Essa era a proposta.
mexer. Sabe quando a paciência já está no limite? Acho que essa era a intenção ali da equipe. Trazer questões muito batidas para tirar e deixar o telespectador no desconforto do nossa, de novo isso, que coisa chata. As pessoas já estão saturadas disso, né? Então o balé ali como uma proposta para as mulheres apenas, como se balé fosse coisa de mulher. E na dança, essa esposa do Frank, a professora, doutrinando, controle é bonito, ela fala essas coisas, controle é bonito, a beleza no uníssono, então ali batendo na tecla, validando a dominação, validando a doutrinação. No baile, Jack e os seus amigos cantam, paqueram a esposa de Frank na frente das suas esposas, e isso é normal ali. Então eles mexem com ela, com a beleza dela, eles dão em cima da esposa do chefe na frente das suas esposas, normal. Totalmente naturalizado. De novo, uma crítica para provocar o telespectador. Como assim? Nossa, que é para isso, para você sentir que ele é sem noção, que ele é idiota. Que eles são, né? Os homens ali. Constantemente os homens, eles são imaturos, bobos, patetas, fazendo colocações infantis. Constantemente eles estão fazendo isso. A esposa de Frank, neste baile, quando eles estão juntos, dá uma mulher de presente para o marido. Ou seja, ela fala, ele merece. E diz que contratou uma performance ali, uma mulher numa taça de martini, dançando, fazendo striptease, ou seja, a objetificação da mulher, então a mulher como objeto de prazer, batido, gente, é isso, essa tecla aí, esse discurso feminista que nós ouvimos muito, uma ferida que nunca fecha, e que sempre é apontada ali como uma ferida e cada vez maior, cada vez maior. Os guardas que cuidam da ordem e da proteção do Projeto Vitória são sempre homens. Então os guardinhas lá, vestidos de vermelho, sempre homens. São guardiões do programa, eles tentam impedir a fuga de Alice, então eles estão sempre ali. A vizinha dela comete suicídio, eles vão lá retirar o corpo, então eles fazem essa manutenção ali do bom funcionamento da comunidade. Homens, são homens, e eles estão sempre de vermelho com o V de Vitória aqui no braço. Então, eu não sei, eu fiquei pensando sobre isso, talvez você tenha aí a sua percepção do porquê vermelho, né? Então, o vermelho ele aparece algumas vezes, principalmente, na verdade eu acho que apenas quando Alice encosta no espelho e vê uma gota de sangue e nesses guardinhas. Então, sei lá, qual que é essa relação, né? Por que o sangue tem a ver com uma elevação de consciência de Alice e está ligado também aos guardinhas que tentam oprimir isso, né? Manter esse bom funcionamento. Talvez se a gente pensar aqui no Evangelho, nós temos os servidores de Cristo, aqueles que trazem o reino de Deus e são os seus cooperadores, os seus embaixadores que anunciam o Evangelho e de alguma forma são representantes daquele que resguarda e que é o detentor da ordem, da harmonia e do bom funcionamento de todas as coisas. Uma crítica, gente, uma crítica. Novamente, esse filme é cheio de crítica. E por quê? Carol, de onde você tira tudo isso? Bom, se você for ver a história dessa roteirista, se você for assistir os outros filmes dela, você vai ver a mesma temática. Então eu tô falando de coisas aqui que eu tenho um backstage aqui. Então, por vezes, nos filmes que eu assisti, fiz a lição de casa, ela fala sobre esse questionamento da autoridade, ela fala sobre uma normalização de um estilo de vida que não condiz com o Evangelho. Ela apresenta a autoridade ou uma ridicularização dos cristãos. Ela faz isso nos filmes dela. Há essa presença aí, sutil. Mas, por exemplo, no filme Fora de Série, os pais de uma das atrizes principais são cristãos, é falado, e eles são super patetas, super bobão.
Tu é bobão, muito, muito. E é colocado ali como uma proposta de, isso é ridículo, eu preciso viver minha vida, entende? Então isso é dito ali, isso está sendo dito nas obras que essa roteirista, ela já apresentou ao cinema. Então não é, nossa, que piração, não. Há mais informação aí que a gente pode se utilizar para entender essa relação com o evangelho, com o cristianismo, como essa direção e essa roteirista enxergam a realidade, a proposta de um estilo de vida diferente, rebelde, questionamento das autoridades, da autoridade dos pais, do cristianismo, a legalização de drogas, né? Então tem várias questões aí sendo ditas sim. Por fim, você tem o papel de uma mulher em específico que é a amiga de Alice, né? Que é a coelhinha, que é representada e quem atua é a Olivia Wilde, né? Que faz esse papel, é a vizinha dela que tem filhos, que também tem uma construção muito interessante aí. Ela representa a mulher omissa, que prefere esse mundo de prisões e ilusões nessa realidade paralela aí. Então ela fala assim, peguei um discurso dela rapidamente. Só o que eles pedem é pra gente ficar aqui, onde é seguro. Mesmo assim, ela levou aquele garotinho para o meio de sei lá o quê. Ela tá falando da vizinha que surtou, que tentou sair. Ela tá contando pra Alice, né? Se eles não querem que a gente vá lá, eles têm suas razões. Estamos aqui porque acreditamos na missão. Também temos trabalho igualmente importante e vital. O que fazemos em casa, dando apoio, cuidando deles, sem isso não poderiam estar aqui mudando o mundo. Então aqui, para vocês, mulheres cristãs, que entendem que são apoiadoras de seus maridos, olha aqui aonde vocês foram colocadas, como omissas, fracas, que aceitam. Aqui essa personagem, a gente descobre no final que ela sempre soube daquilo. Acho que ela é a única ali, tirando os homens, a amiga de Alice, que ela traz uma proposta de, no início, né, a rebelde, aquela resolvida. No final, ela se mostra como sendo essa mulher aqui, omissa, que sabe da verdade e que a aceita e a valida. Então, nós temos aqui uma imagem ruim da mulher que naturaliza opressão masculina por meio de uma validação de papel. E aí você vai descobrir que, na verdade, ela tá lá porque ela perdeu os filhos e lá é o único lugar onde ela consegue tê-los novamente, né? Então você vem aí, ela é fraca, ou então ela só tá aqui porque isso aqui preenche um buraco e um vazio, uma demanda dela. Ela está quebrada, por isso que ela está aqui e ela não quer sair daqui. Ela está doente, isso aqui supre uma falta dela. Então ela é a frágil. Ela é a frágil. Ela é a Alice pintada no começo. Você é a frágil. Você que aceita essa dominação, você tem problemas. Essa é a história. E eu quero encerrar com vocês essa análise. Quero saber o que vocês acham, o que vocês pensam disso tudo. Muita coisa a gente conversou aqui. Isso nos dá muito pano para manga para entender e compreender como é a mentalidade feminista e de não só das mulheres, gente, mas de toda uma criação dos seres humanos que se rebelam contra Deus e não querem o filho, não reconhecem o filho. Então, esse filme é riquíssimo para a gente compreender isso. Espero que tenha ajudado, que tenha contribuído nos seus estudos, que nós possamos continuar exercitando o nosso discernimento, sempre buscando orientação de Deus, discernimento, sempre buscando aprender por meio da palavra. Tendo em mente, gente, que nós compreendemos que há sim uma dor, há uma ferida aí de Eva, né? Há uma consequência. Há machismo? Há machismo. Há uma opressão? A mulher sofreu? Sim, sim. Mas nós precisamos entender o caminho para a redenção da mulher, que não é a justiça própria, é por meio do Filho. E é Cristo que reestabelece a ordem matrimonial.
trazendo cura para o homem e para a mulher. Ambos precisam ser resgatados e padecem no pecado. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.